Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Joyce Oliveira e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi o meu 6º período na Faculdade de Engenharia Civil. Se você não sabe, eu já gravei os vídeos do 1º ao 5º período. Se você não assistiu, vou deixar aqui na descrição para vocês correrem lá e assistir porque tá muito legal. Vou contar para vocês hoje quais matérias eu fiz, o que eu achei de cada uma delas. Vou mostrar também um pouquinho dos meus cadernos no 6º período e vou dar uma consideração final de como foi o meu 6º período, o que eu achei de forma geral. Já deixa o seu like aqui porque eu fiz esse penteado aqui de Yorkshire só para gravar esse vídeo, tá bom? Então dá valor aí. Hoje eu vim até uniformizada, ó. Engenharia Civil. Então bora lá, começar a falar das matérias então. No meu 6º período eu fiz 7 matérias, como em todos os outros, eu acredito que em todos os semestres eu fiz 7 matérias. A primeira matéria aí foi o ED de Educação Ambiental, que nada mais nada menos você aprende sobre o meio ambiente, como conservar, o meio ambiente dentro da construção civil. A gente sabe que a construção civil é uma das grandes causas, gente, de desmatamento, poluição também. Então essa matéria é muito importante. E como todas as matérias de EDs, essa matéria é super simples, super tranquila, é uma matéria teórica que você estuda sozinha e faz uma prova online, então é super tranquila, não precisa se preocupar, foi super de boa. A segunda matéria foi estruturas isostáticas. Gente, essa matéria é muito gostosinha de fazer. Ela é um pouquinho difícil, não é muito difícil. Na verdade, eu não achei ela difícil, mas as pessoas geralmente acham ela difícil. Mas o professor que a gente teve foi muito bacana, ensinou super bem. Nela você estuda sobre as estruturas hipostáticas e as estruturas isostáticas. As estruturas hipostáticas a gente só dá uma olhadinha ali porque elas não nos interessam tanto. A gente estuda mais as estruturas isostáticas, que é uma base para a próxima matéria do próximo semestre, que são estruturas hiperestáticas, que é a matéria assim fundamental para a engenharia civil. A gente faz análise de estaticidade, a gente faz cálculos de esforços internos e externos, e é na isostática que a gente aprende a fazer a elaboração de diagramas de esforço cortante, momento fletor, que também é muito importante para a hiperestática. Essa matéria é muito legal e eu até trouxe aqui para mostrar para vocês o caderno. Aqui a primeira aula você aprende sobre os tipos de apoio, apoio fixo, apoio engastado. Aqui é o cálculo de uma viga biapoiada. É claro que esses aqui são os primeiros cálculos, são os mais simples. E aqui dá para vocês verem bem os diagramas, ó, que você aprende a traçar. É muito legal mesmo essa matéria, gente. Eu amei demais. Foi super tranquilo, o professor era muito bom, ensinava muito bem. E assim, tenho ótimas experiências com essa matéria e eu espero que vocês também tenham. Terceira matéria foi resistência dos materiais avançado. Quem assistiu o vídeo do 5º período sabe que eu sofri com resistência dos materiais, eu quase tomei pau. E, gente, resistência dos materiais avançado, eu tenho certeza que é a minha matéria favorita do curso inteiro. Não é porque é uma matéria gostosa, não é porque é uma matéria fácil, mas é porque é uma matéria que eu me esforcei muito. O professor, se ele passou 100 exercícios, eu fiz 101. Eu fiz todos. Quando eu cheguei na sala, eu pedi Deus, não deixa eu criar nenhum bloqueio com essa matéria. Permita que eu aprenda, sabe? Abre a minha mente, não deixa eu ficar com medo dessa matéria. E resolveu muito, gente. Eu tirei notas maravilhosas. Não foi a minha melhor nota, porque é uma matéria muito difícil, gente. Resistência dos materiais é muito difícil. É uma das matérias mais difíceis do curso. Então, assim, não dá para exigir muito tirar total. Nas provas, se eu não me engano, eu fechei, mas nos trabalhos que o professor, deixava bem mais difícil, eu acho que foi o que fez a gente não tirar total. Então,
Eu também não sei se teve algumas outras provas, assim, extras, eu não lembro. Mas nas provas principais do professor, eu tirava notas muito boas. E nessa matéria você aprende sobre torção, flexão, flambagem, tensão e deformação. E eu também trouxe o caderno para mostrar para vocês um pouquinho dos cálculos doidos que resistência avançada nos proporciona. Então aqui primeiro é determinando o centro de gravidade. Esse aqui são bem as primeiras aulas, então é algo bem mais simples. Isso aqui não é muito normal na faculdade. Ó, tudo da mesma matéria. Muito. Pareceu um caderno de escola mesmo. Porque eu realmente estudei muito, gente. Eu tenho muito orgulho de mim nessa matéria. Muito. Porque eu tenho certeza absoluta que eu aprendi. De verdade, assim. Eu não tenho dúvidas. Dúvidas. Questão de tensão normal, ó. Gente, esses eram exemplos que o professor dava em sala, então tinha que ser exemplos menores. Mas nos do trabalho, era 3, 4 folhas. Do trabalho ele pegava muito pesado, mas essa matéria não foi a minha melhor nota. Parece que é coincidência, né? As matérias que eu mais gosto são as matérias que eu não tenho a melhor nota. E resistência dos materiais, assim, gente, é igual eu falei no vídeo do quinto período. Tem que estudar, tem que fazer o exercício, senão você vai tomar pau. Tem que estudar muito. Cada exercício é único, cada problema é único, cada um tem que fazer algo diferente. Então, é só fazendo muitos exercícios para você realmente aprender. Quarta matéria foi hidráulica e hidrometria. Essa matéria do semestre inteiro foi a matéria que eu menos gostei. O professor também... Os assuntos abordados nela, sabe, eu não era muito fã, não. Você estuda os conceitos básicos, sabe, da hidráulica. Você aprende a calcular vazão, volume, pressão, velocidade, medidas de nível. Eram cálculos bem simples, uma matéria tranquila, mas é uma matéria que realmente eu não me identifiquei. A minha nota foi boa porque é uma matéria tranquila, mas não era uma matéria que eu tinha prazer, sabe, de estar lá, de participar da aula, de fazer as coisas. Eu ia porque eu tinha que ir mesmo. Mas foi de boa, deu para passar com certeza, com uma nota boa ainda, mas realmente foi questão de identificar mesmo com a matéria. Talvez você se identifique mais do que eu. Quinta matéria foi topografia e georreferenciamento. Eu confesso que eu me surpreendi com essa matéria, gente. Eu achava que essa é uma matéria super chata, mas, gente, é uma matéria muito legal, vocês acreditam? É muito diferente. Os cálculos são muito diferentes, são cálculos de ângulos. É uma coisa muito legal. Teve prática também na sala. Você aprende como fazer um levantamento topográfico, aprende a fazer as medições de ângulo. E assim, gente, é totalmente diferente do que eu imaginava, sabe? Assim, meio que a gente já pensa mais ou menos como que é, mas é surpreendente, gente. É muito diferente. Você aprende a técnica, sabe? Eu acho topografia muito inteligente. E uma coisa interessante, quando eu era bem mais nova, bem mais novinha mesmo, uns 10 anos, eu falava que eu ia ser topógrafa. Engraçado, né? E eu nem conheço ninguém que é topógrafo, mas eu sabia que topógrafo tinha que fazer muitos cálculos, e aí eu falava que eu queria ser topógrafa, antes de falar que eu queria ser engenheira civil. Sexta matéria foi materiais de construção civil 1. O meu verdadeiro terrorzinho do sexto período. Na verdade, gente, essa não é uma matéria difícil, não é uma matéria que você precisa ter medo, mas o professor que a gente tinha, ele tocava o terror. Essa matéria, ela era 50% online e 50% presencial. Então, a gente fazia a primeira prova do professor presencial e a segunda prova era do sistema da faculdade, mas era presencial lá na faculdade mesmo. Era até o professor que aplicava pra gente, mas não era ele que fazia a prova.
Na prova do professor, gente, todo mundo foi muito mal, foi assim, terrível, porque o professor, uma prova que é pra você tirar 10, ele dá um jeito de você tirar 2, porque a prova dele é muito difícil, mesmo. Ainda mais que ele focava muito em patologia. Essa é uma das partes mais difíceis, né? Ainda mais pra gente que não tem experiência, você saber patologias, como resolver uma patologia, isso é muito mais na prática, né, gente? Na teoria a coisa é diferente. Então, as provas desse professor eram muito difíceis. Mas para você que não vai ter aula com esse professor que eu tive, não precisa se preocupar, você vai aprender sobre os tipos de materiais que a construção civil tem, as características principais de cada material, né? Algumas patologias que eles podem apresentar, como resolver essas patologias, mas bem superficialmente mesmo, não como o meu professor cobrava. Você vai ver também sobre classificação dos materiais, tipos de agregados, é muito legal. É uma matéria bem teórica mesmo. Tem como deixar essa matéria muito difícil, mas de modo geral, assim, ela é uma matéria tranquila. Na primeira prova eu fui muito mal, mas na segunda prova eu arrasei. Então deu pra passar tranquilo, beleza, de boa. E por último, mas não menos importante, sétima matéria, Fundamentos de Mecânica dos Solos. De todas as matérias, essa foi a segunda mais difícil para mim, mas essa não foi por causa do professor que dificultou, foi porque realmente eu tive dificuldade em aprender. Nessa matéria você aprende a prever o comportamento do solo submetido a determinados esforços, né, a determinadas solicitações. Ela é muito prática, essa matéria, a gente aprende a fazer vários ensaios em laboratório que a gente precisa saber para a vida, né? Principalmente se a gente for estagiário, né? Os estagiários que fazem os ensaios aí. Então a gente aprende a fazer vários. A gente aprende sobre índices físicos, propriedades das partículas do solo. É basicamente tudo sobre o solo, mas eu não acho que seja uma matéria difícil assim. Ah, Joyce, você acha uma matéria difícil? Eu acho que não é uma matéria difícil, mas foi uma matéria um pouco difícil para mim, Joyce, absorver, sabe? Porque eu já falei para vocês que eu sou do cálculo e as matérias teóricas para mim são sempre um pouco mais difíceis, eu sempre sofro um pouquinho mais nelas. De modo geral, gente, o sexto período para mim foi um período de batalha mesmo, de muito suor, muito estudo. Eu tive que estudar muito para resistência avançada, eu tive que estudar muito para materiais da construção civil 1, eu tive que estudar muito para essa matéria de mecânica dos solos. Então foi um período de pura adrenalina, puro estudo e muito sacrifício. E eu acho que a partir daqui pra frente todos os períodos são assim muito cansativos, muito intensos. Nem sempre a matéria é muito difícil, mas a matéria demanda muito da sua atenção, muito do seu estudo, muito do seu esforço. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se eu te ajudei, deixe o seu like aqui, porque é muito importante pra mim e é um ato muito simples de você fazer. Se inscreve no canal se você quer assistir os próximos vídeos do 7º, 8º, 9º e 10º período. Me segue lá no Instagram também, que é Joyce Oliveiras. Vou deixar aqui no cantinho pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!